Eu sou José Casimiro Vansovich, sou diácono permanente da Igreja Católica, fui professor durante 33 anos, estou aposentado, e o apelido é Zusa, porque desde a mais tenra idade a gente recebeu esse apelido e aí foi se mantendo e se mantendo. Hoje todo mundo conhece a rua do Zusa, é o carro do Zusa, é a esposa do Zusa, os filhos do Zusa, né? Então, aí a gente trabalhou aí um professor, começamos em Porto Amazonas, na Lapa, em Curitiba, depois aqui em Palmeira, e a gente aposentou aqui com 33 anos de serviço. E também na Câmara Municipal, a gente trabalhou lá também durante 37 anos. 37. Então estamos aposentados hoje, procurando viver a doce vida, a do farniente. Aquela receita que foi publicada, ela tem algumas coisas que contrariam inclusive não é pão de bafo, né? O nome correto em alemão é Klausdentike ou Kleise. Kleise, né? Não é pão de bafo, mas aportuguesaram, colocaram como pão de bafo. Então, o original que os russos alemães trouxeram da região da Rússia é Kleise ou Klaudentike. O básico dele é feito então com repolho, aliás, desculpe, com couve, Então, como que ele é feito? Primeiro você pega costelinha de porco, pica miudinho, coloca o tempero normal, coloca numa panela, frita bem, uma panela alta, porque depois vai colocar o pão em cima, né? Então tem que ser uma panela alta, frita bem a costelinha, se quiser põe bacon, se quiser põe linguiça, também frita tudo junto ali. Aí reserva, pica a couve, bem miúdo, e, por exemplo, 1 quilo de costelinha para 4 pessoas, 1 quilo de costelinha de porco, 20 folhas de couve médias, essas couves, picada bem miudinha, tira o talo, pica só a parte da folha bem miudinho. Quando estiver pronto, amassa o pão, também 1 quilo de farinha de trigo, faz o pão normalmente, né? E prepara as bolinhas, 4 bolinhas, 1 quilo de trigo, prepara 4 bolinhas e reserva. Quando estiver isso tudo pronto, já o pão já crescido, já a costelinha frita, a couve picada, então vai colocar essa couve sobre a costelinha e frita já. Aí um pouquinho de sal, não muito, porque a carne temperada, a carne defumada já tem sal. E coloca água, não coloca toda a couve, coloca metade da couve picada e coloca água até cobrir aquela couve, até nivelar com a couve. E aí coloca o restante da couve sobre aquela água. Não pode ficar para cima da couve, de toda a couve, né? Porque senão o pão vai ter contato com a água e não vai crescer. Feito isto, vai colocar então as bolinhas de pão em cima daquela couve e tampa-se a panela, coloca-se um peso em cima da panela, lá um peso pode ser um pedaço de ferro, pode ser um tijolo, uma pedra, alguma coisa, né? Para manter o máximo fechado para que o vapor escape o mínimo. E durante 1 hora não abre, em hipótese alguma, pode ser aberta a panela antes de 1 hora. Quando estiver, deixa no fogo em fogo médio, para não evaporar muito água, porque senão vai queimar, né? Vai faltar água depois. Aí depois de 1 hora você pode abrir, aí está aquelas maravilhas daquele pão, desse tamanho crescido lá dentro. Então não se faz um pão só, né?
porque ele vai abatumar. Então, se você faz 4 bolinhas, eles vão crescer, e o normal daí, porque ele vai ficar com 250 gramas, uma pessoa não consome toda, né? Então você tira, e o segredo, coloca-se primeiro o pão no prato, e depois se coloca o molho por cima. Aquela água, a couve, a costela. O segredo é esse, é você colocar por cima, e não primeiro o molho e o pão em cima. Então são algumas nuances que foram trazidas lá da Rússia pelos russos alemães. O básico dele, então, é feito com couve, não com repolho. Então eu fiz algumas pesquisas, e o que eu descobri? Que aí esse pessoal que morava lá na Rússia, lá no Alto Volga, precisava de um alimento bem forte para eles poder aguentar a temperatura lá de 30 graus abaixo de zero, né? E aí precisou que as verduras fossem adicionadas um pouco de carne ou vice-versa. Só a carne não mantinha a temperatura suficiente para o corpo para enfrentar aquela situação. E aí então eles começaram a pôr legumes, realmente, legumes na carne. E com esses legumes eles colocaram o pão e conseguiram formar então o pão. É a origem básica, porque não existe como é que eu vou dizer assim, uma origem científica. Ela foi trazida de lá pelos russos alemães, especialmente do quero-quero, que trouxeram, e aqui foi sendo divulgada, mas aí o pessoal começou a brasileirar, colocando outros legumes, mas não, é a carne de porco, não vai carne de gado, é carne de porco, bacon ou toucinho, né, pode ser, e linguiça, que pode ser também, e a couve e o pão. A massa. Nada mais.